Hoje eu vou te ensinar como perder gordura rápido, mantendo aí a sua massa magra. Então eu tô passando por esse processo agora de secar, de queimar gordura, tá? Tá vendo aqui o resultado? E não tem segredo, são alguns processos que você deve seguir. Porém, se você estiver errando em algum deles, que pode ser o seu caso, você não vai conseguir secar a gordura e manter a sua massa magra. Então fica comigo aqui até o final do vídeo, que eu vou te ensinar cada um desses processos, e se você seguir esse processo em no máximo 3 meses, você consegue secar o seu shape. Então, vamos falar do primeiro processo, que é um dos principais, que é a dieta. Não tem como. Quer secar, você vai ter que fazer uma reeducação alimentar. Para crescer, é só comer muito, comer de tudo, bater a proteína que a gente cresce, né? Agora, para manter ali a musculatura e secar a gordura, você precisa sim reduzir as suas calorias, porque você tem um gasto calórico diário. Se você come menos calorias do que você gasta, você consegue puxar da gordura. Então, um cálculo básico que você deve fazer é 2 gramas de proteína por quilo e 2 gramas de carboidrato por quilo. É um cálculo genérico, né? Também pode colocar 1 grama de gordura por quilo. Com isso, você vai ter um déficit calórico, provavelmente. Depende muito de cada um, mas esse é um para começar, certo? Você também não pode começar uma dieta já tirando muita caloria. Senão, seu corpo vai acostumar com aquele déficit todo e depois você não vai ter como de onde tirar mais. Então, a gente vai tirando aos poucos. Essa base que eu dei é apenas uma base. Então, hoje você tem que começar a calcular o quanto você come no dia. Sem o cálculo, você não vai entender como tirar, da onde tirar e não vai ter resultados. Então, primeiro passo, rever a sua dieta. Crie uma estratégia de remover as calorias toda semana, até chegar no mínimo de 30 gramas de carboidrato por dia. Você também não pode zerar totalmente o carboidrato, porque aí você vai começar a perder massa magra. E outra dica que também é muito legal, que funciona muito para mim, é você segue 5 dias ali, 6 dias no déficit calórico total, com poucas calorias, seguindo ali aquele cálculo que eu já dei para vocês, né, de ir reduzindo aos poucos, ter uma média de 2 gramas de carbo por quilo, até chegar no valor de 30 gramas de carbos por dia. Você vai reduzindo, mantém 5 dias ali comendo bem pouco de carboidrato e um dia na semana você faz um refeed, que aí não é o dia do lixo, né? É o refeed. Então você come muito carboidrato, porém carboidratos de qualidade. Então você vai comer muito arroz, pode comer ali um macarrão também, bastante quantia de carboidrato. Com isso, seu corpo ele vai ver que não está faltando. Porque qual que é o problema da dieta que muita gente não consegue seguir muito tempo e para de ter resultado? Quando você vai tirando ali as calorias, o seu corpo acha que não tem mais comida, tá faltando, por isso você não comeu. Então, o que ele faz? Ele reduz o que ele gasta de calorias por dia, porque ele acha que vai faltar, então ele tem que guardar e armazenar. É um processo de sobrevivência. Então, como ele vai estar usando pouca caloria, você não vai conseguir mais queimar gordura. Então, muita gente começa a dieta para perder peso, perde ali alguns quilos no começo, eu acho que já aconteceu com vocês isso, e depois para, estagna, não queima mais gordura. Justamente por isso, o corpo acha que está faltando calorias e ele para de gastar calorias, porque ele quer armazenar, porque senão você vai morrer, você vai ficar tirando, e está faltando, ele entende que tem alguma coisa errada. Quando você faz esse refeed, uma vez por semana, e joga uma quantia alta de carboidrato, o corpo fala, opa, chegou o carboidrato. Só que seus estoques de glicogênios estão zerados, porque você já passou 5 dias comendo pouco carboidrato. Então, quando você come muito nesse dia, ele não vai estocar como gordura, ele vai jogar para o shape. E aí você joga bem esse dia de comer bastante no dia de treino de um músculo que você quer. Então, o homem gosta do peito e braço, mulherada já é perna. Às vezes você é homem também, mas tem ali a perna para melhorar, cresceu muito em cima e quer dar ênfase no treino de perna. Então você vai fazer esse refeed
um dia antes ou no dia do músculo que você precisa. Eu recomendo um dia antes, porque aí dá tempo do corpo acumular aquele carboidrato e quando você treinar um dia depois o músculo que você quer, você vai sentir um pump muito grande e ele vai ajudar no crescimento da musculatura e na preservação da musculatura enquanto você está no cut. Então são essas pequenas estratégias que faz você continuar evoluindo e continuar queimando gordura. Então a dieta é isso, você deve reduzir suas calorias aos poucos até chegar no valor mínimo de 30 gramas de carbo por dia e a cada 5 dias você faz um refeed, que aí nesse refeed você sobe aí para 4 gramas de carboidrato por dia. Também não pode exagerar muito, porque aí também pode causar uma compulsividade, você querer comer mais do que precisa e atrapalhar ali a sua estratégia de emagrecer. Então também com consciência, tá? Esse refeed pode mandar 4 gramas a 5 gramas de carboidrato por quilo. O seu corpo já vai sair daquele modo sobrevivência que vai atrapalhar sua perca de gordura. Vamos falar agora de treino. Uma coisa muito importante e muita gente esquece é, você quer manter a sua massa magra e quando você está comendo pouco, vai faltar energia para treinar. Mas você deve treinar pesado como sempre, como se estivesse comendo muito, mesmo comendo pouco. Nem que você aumente ali uma dose de pré-treino, bota um pouquinho mais de pré-treino e esforço também, né? Então você vai treinar pesado todos os dias. Treino, mantenha a mesma coisa. Treino de perna, treino de peito, com carga, intensidade. Com isso você vai conseguir manter a sua musculatura e queimar gordura. E uma coisa que muita gente não sabe, que o exercício de musculação, puxar peso, é o treino que mais queima gordura. A galera acha que correr, fazer esteira é o que mais queima, mas não é. Por que isso? O exercício de treino de musculação, levantar carga, ele é alta intensidade. Ele traz uma alta intensidade para o corpo. Então o corpo eleva nossa frequência cardíaca lá em cima. E não só enquanto a gente treina, mas pós-treino, horas após o treino, sua respiração fica acelerada. E essa respiração, essa frequência cardíaca alta, faz você queimar mais calorias, inclusive mais calorias que esteira. Então, o treino de musculação é o treino que mais queima gordura. Então, de treino, mantenha o treino, mantenha as cargas. Se ficar mais difícil, reduz um pouco a repetição, mas não reduza suas cargas no treino. Com isso, você vai manter a queima de gordura e manter a sua massa muscular, porque não adianta só queimar gordura. Se você só perder peso, seu corpo vai ficar reto, vai ficar flat, não fica legal. Então, para a gente ter aquele corpo bonito, tanto para o homem quanto para a mulher, é preciso sim queimar gordura, mas manter a massa magra. Para o homem manter o braço, peitoral ali na camisa, ficar estético. Mulherada, mesma coisa. Emagrecer, mas manter perna, manter o bumbum. Não adianta emagrecer e ficar reto. Então, continua treinando com carga, menos, mesmo comendo menos, tá? Então, sobretreino é isso, mantenha a musculação, mantenha as cargas altas. E o que você vai fazer é adicionar o aeróbico também. Então, mantenha o treino de musculação e adiciona o aeróbico. O aeróbico, o exercício cardiovascular, ele tem que ser adicionado igual a dieta. Você não pode já começar fazendo muito cardio todo dia. Senão o corpo vai acostumar com aquela quantia de cardio. E quando você estagnar, você não vai ter mais o que fazer, porque você já está no máximo. Então, começa com treino de musculação e 2 vezes por semana você faz o exercício de cardio, o aeróbico. Depois de uma semana, você aumenta para 3 dias na semana. Depois de 1, 2 semanas, você aumenta mais. Você faz o treino de musculação mais 4 aeróbicos na semana. Pô, cheguei ali no 5 aeróbicos, 6 aeróbicos, treino de musculação mais 6 aeróbicos na semana. Cardio. O que eu faço agora? Aumenta a intensidade do cardio. Então você vai fazer um cardio que exige mais. Aumenta ali a velocidade da esteira e mantém o mesmo tempo. Pô, aumentei 6 vezes por semana o cardio, alta intensidade já, estou fazendo cardio correndo com muita intensidade. O que eu faço agora? Aumenta o tempo do cardio. Pô, estava fazendo 30 minutos, vou aumentar para 40 minutos. Mas isso aos poucos. Então, começa com 2 cardio na semana, aumenta, aumenta. E você vai aumentar, o seu corpo vai acostumar com aquilo e vai parar de queimar gordura. Quando ele acostumar, você adiciona mais cardio.
reduz ali mais calorias na dieta, mas com uma estratégia do início, de quando você começar, até o ponto de que você vai estar comendo bem pouco e fazendo muito cardio, que aí sim você já vai estar com um resultado bem legal. Então, o cardio, ele funciona da mesma forma que a dieta. Vá adicionando aos poucos, aumentando ali a intensidade, aumentando a frequência de cardios na semana e mantendo o exercício de musculação. De musculação você percebeu que não tem que aumentar, né? Porque ele já tem que estar no máximo. Então, a musculação é músculos fracos, treinar mais vezes na semana. Músculos que já são bons, não tira, mas não precisa treinar tantas vezes quanto os músculos fracos. Mantém cargas altas. A musculação, ela é a base. O aeróbico, ele entra como um complemento. Juntando o treino mais a dieta, você vai secar rápido. E mantendo essa estratégia de quanto mais o tempo passa, mais você vai adicionando cardio, menos você come. E com isso o corpo vai queimando, queimando, queimando. Ele não vai acostumar e parar de queimar gordura. Porque você está cada vez adicionando mais fatores ali que vão adicionar e queimar mais gordura. Enquanto isso, você mantém a massa magra. Então, para manter a massa magra é treino com cargas e sempre coma 2 gramas de proteína por quilo. Então, se você pesa ali 50 quilos, você vai comer 100 gramas de proteína no dia. Mas lembrando que 100 gramas de proteína não é 100 gramas de peito de frango. 100 gramas de peito de frango tem 22, 23 gramas de proteína. Então, para você manter 100 gramas de proteína, você vai ter que comer ali pelo menos 400 gramas de frango por dia. Então, vai fazendo essa conta. Um ovo tem mais ou menos 6 gramas de proteína. Então, se você quer secar, você não tem um nutricionista, você está fazendo por conta própria, você precisa aprender a calcular a sua dieta. E não é difícil. Quando você olha na embalagem dos alimentos, já tem muitas vezes a proteína. Você pode pesquisar na internet quantas gramas de proteína tem no frango frito já pronto e calcular. Eu tenho quantos quilos? Pô, tenho uns 70 quilos, vou ter que comer 140 gramas de proteína no dia. Faz ali um cálculo, mantenha sempre as 2 gramas de proteína. O whey ajuda muito no dia a dia. Às vezes não dá para você comer ali aquela quantia de proteína, mas dá para você tomar um shake de whey. Então, vamos entrar agora, né? Acabei de falar sobre suplementação. Vamos falar sobre os suplementos. O que pode ser utilizado para ajudar na queima de gordura e manter ali a sua massa magra. Como eu acabei de falar, o whey protein ajuda muito. Ele não queima gordura, mas ele vai te dar praticidade. Às vezes a gente está trabalhando, estudando, correria do dia a dia. Não dá para ficar ali comendo o dia todo. O whey, ele vai te ajudar para bater a proteína. Então, o whey muito bom para queimar gordura, para você conseguir bater a proteína todo dia e não perder a musculatura. Outro suplemento que é muito bom, cafeína. A cafeína, ela queima sim gordura, ela acelera o seu gasto calórico porque ela é um termogênico. Então, mantenha doses boas de cafeína. Claro que cada um tem uma sensibilidade maior. Se você vê que acelera muito, não precisa exagerar. Mas a cafeína ajuda muito a queimar gordura. Outro suplemento que eu indico e que eu faço a utilização, que para mim dá muito certo, é a ioibina. Eu não conhecia um tempo atrás e não é tão falado assim, mas é muito bom. Então tem alguns sites de manipulação que vendem a ioibina. Você pode começar com 5 miligramas ao dia e ir aumentando. Mesma forma do cardio, da dieta. Você começa com uma dose, o corpo vai queimar a gordura com aquela dose, depois ele vai acostumar, aí você aumenta. Então começa tomando 5 miligramas de ioibina e em jejum. Se você for fazer um cardio, um treino de jejum é bem legal. Ela te dá mais energia, ela dá uma acelerada, então cuidado, não comece com doses altas, sinta o que o seu corpo vai ter de reação usando aquela quantia e depois você aumenta chegando até no máximo 20 miligramas de ioibina, que já é uma dose bem alta por dia. Então, vai dosando ali, vai entendendo como que a substância funciona no seu corpo e ela ajuda a queimar algumas gorduras que é um pouco mais difícil de queimar do abdômen. Ela vai potencializar o teu resultado. Então, a ioibina, a cafeína vai ajudar bastante e o whey na dieta. Um outro suplemento que é coringa, que não dá para ficar sem, seja para emagrecer, seja para ganhar massa, para tudo, é a creatina. Então, whey protein, cafeína, creatina e ioibina.
você já está bem servido ali de suplementação. A creatina ela vai te dar forças quando você estiver comendo pouco, quando você tiver caloria lá embaixo e tiver que treinar um músculo importante. A creatina vai te dar força, ela vai ajudar a preservar a musculatura, vai fazer você ter um bom treino e te dar aquele pump, porque quando a gente está comendo pouco, a gente tem pouco glicogênio, então o corpo fica mais fraco, mais murcho. Então a creatina é obrigatória numa dieta de perda de peso, prezando ali em manter a massa magra. Então, whey, creatina e oibina e cafeína. Tá ótimo. O resto tem outros suplementos, mas esse é o básico que funciona. Você tomando essa suplementação, seguindo a dieta, retirando ali as calorias, treino de musculação com peso e o cardio, você vai secar. Só não queira começar tirando tudo, fazer o corpo estagnar e depois não ter mais o que remover. Então, remova aos poucos e você vai ver como o seu corpo vai responder. Então, por hoje é só. Queria passar ali esse básico de como secar e manter a massa magra. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí de onde você está vendo esse vídeo e quando você vai começar a sua dieta para queimar ali a gordura.